mistérios e enigmas sobre as linhas de Nazca. É agora adicionado um achado único escondido sob seus solos durante séculos. Várias múmias com uma aparência humanoide em perfeitas condições foram encontradas, que, se a autenticidade for confirmada e tornada pública, pode mudar a história da evolução e desafiar a ciência. Esta é a primeira vez que uma descoberta desse tipo é disponibilizada para pessoas ao redor do mundo, após cuidadosa investigação, e sem o filtro de entidades oficiais. Foram encontradas o que pareciam ser 3 mãos orgânicas de tridáctilos, ou seja, com 3 dedos de mais de 30 centímetros de extensão com 5 ou 6 falanges em cada uma delas. Além disso, pôde-se observar algo semelhante a implantes metálicos de objetivo desconhecido, parecido com ouro. Embora até agora não tenham sido realizados testes para confirmá-lo. É verdade que na literatura científica há polimorfismo e outras malformações que ocorrem em alguns seres humanos, porém não há referência a fazê-lo com apenas 3 dedos com 5 ou 6 falanges em cada um deles. Podemos observar que essas mãos têm uma estrutura anatômica funcional muito específica, ou seja, 2 pequenos ossos são apreciados. Um intermediário é necessário. Então existem 5 metacarpos de comprimento totalmente maior que o da espécie humana conhecida, apesar de qualquer alteração ou patologia conhecida na medicina, e esses 5 metacarpos acabam se fundindo por 3 rolamentos, ou seja, tem um comprimento muito maior que o da espécie humana. Para nós, o encurtamento de nossos dedos exige que tenhamos um dedo oposto que nos permite agarrar para segurar as coisas. Em vez disso, esta mão tem seu comprimento e suas 6 falanges desenvolvidos para envolver e poder pegar as coisas. Alguns cientistas peruanos questionaram a possibilidade de que essas mãos fossem reais, e asseguraram que 2 dedos haviam sido cortados, e falanges foram acrescentadas a eles, e que a transformação dessa espécime teria sido realizada em uma oficina de Nazca, demonstrando total descrédito ao caso sem ter feito qualquer tipo de investigação. Se a alteração tivesse sido feita em vida, veriam-se os redutos da cirurgia. Se a alteração tivesse ocorrido após a morte, o tecido não estaria mais vivo, e portanto não teria se regenerado, e não teria recuperado sua forma, e as cicatrizes seriam perceptíveis ou os pontos de união. Não estamos falando de uma boneca ou algo que possa se repetir de forma industrializada fabricada em série. Este material orgânico é impossível de se falsificar. Além disso, cabeças de seres muito estranhos foram localizadas. As cabeças claramente tinham conotações de características humanas semelhantes às representações que foram feitas em alguns dos filmes dos chamados seres extraterrestres. Aqui está um dado importante que foi encontrado. Em uma dessas cabeças existe uma vértebra que é exatamente idêntica à vértebra que todos os mamíferos possuem, que é o atlas, e é aquele que permite o suporte do crânio. E isso nos diz que este crânio estava completamente conectado a uma estrutura corporal, e tinha um movimento de rotação que lhe permitia mexer a cabeça. E também foram encontrados 2 seres orgânicos, com mais de 60 centímetros, que seriam conhecidos como Albert e Josefina, ambos os corpos em excelente estado, e cabeças semelhantes às analisadas pela equipe científica anteriormente. As evidências encontradas nos primeiros minutos de pesquisa no Peru sugeriam a possibilidade de estarmos lidando com uma espécie nova, pequenas cabeças que, segundo os especialistas, não eram de algum tipo de espécie conhecida, assim como mãos de seres tridáctilos, que não havia antecedente físico, só podemos encontrá-los representados em petróglifos.
geoglifos ou pinturas rupestres antigas, porque até então não tínhamos os resultados de carbono 14 e não tínhamos sido capazes de estabelecer sua idade e, portanto, sermos capazes de determinar se eles estavam diretamente relacionados às evidências orgânicas encontradas em uma caverna antiga que nasceu no Peru. Mas a surpresa está apenas começando a surgir, e a equipe presencia algo realmente extraordinário. Os testes realizados na humanoide conhecida como Josefina mostraram algo incomum, porque aparentemente ela estava em processo de gestação no momento em que encontrou a morte. Podríamos decir que hemos estado esperando por esta imagen toda la vida. Una evidencia absolutamente irrefutable de la presencia de seres que no tienen características humanas. Aunque su forma es la de un ser humano, la de un humanoide, podemos ver que se trata de un ser que no fue producto de la evolución del planeta Tierra y del cual tenemos su cuerpo. Es un cuerpo físico, es un cuerpo real que puede ser analizado e investigado por los especialistas de todo el mundo. Estamos ante un ser que actualmente no tenemos registrado o documentado dentro de la ciencia. Es un ser bípedo con características fenotípicas similares al humano, de tipo humanoide, pero que no tiene nada que ver con un ser humano tal cual lo conocemos o en la evolución que tenemos registrada del ser humano proviniendo de um primate. Vejamos o que diz o biólogo José de la Cruz Rios, referente ao tipo de espécie a qual este ser poderia estar relacionado. Este ser no tiene un ancestro común al nuestro. Evidentemente, ante eso, no hay registros paleontológicos, no hay registros biológicos, la ciencia actual no lo tiene registrado. Determinamos que no corresponde de manera evolutiva aquí en la Tierra. Otro aspecto importante es el aspecto humanoide, llama mucho la atención. Además, una parte importante aquí que podemos identificar la presencia de huevos. O que parecia ser algum tipo de gravidez, era na verdade uma criatura não identificada que parecia ter ovos dentro, mostrando que era mais próxima de répteis do que de seres humanos. Lo más sorprendente es encontrar un espécimen en ese estado de preñez, en ese estado en el cual tiene esas estructuras, huevos, aún en su interior. Por lo tanto, estaba en periodo de gestación. Esta imagen es importantísima porque nos permite ver, además de los huesos, además del cráneo y su consistencia ósea, nos permite ver el metal que tiene en el pecho. Este es metal, un metal que no permite observar la pieza ósea que se encuentra posterior. Este metal se encuentra en el pecho del objeto. Sin embargo, cuando llegamos a la parte de lo que sería la cavidad pélvica o abdomen bajo, encontramos tres estructuras de tipo ovoide. Seria este seres um dos projetos genéticos fracassados, desenvolvidos pelos anjos caídos? Ou um projeto que deu certo no passado, mas com o avanço da genética atual se tornou obsoleto? Este ainda é um dos mistérios a ser desvendado. A verdade é que todas as peças do grande quebra-cabeça estão se encaixando, à medida que se aproxima o fim. Gratidão por assistirem e até o próximo vídeo.